Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui para a última matéria de vocês, né? Então, essa apostila aqui, né, está com dado de 2014, né? Mas o ritmo é esse mesmo, tá? Então, a mamografia, ela é o principal exame do combate, né, ao câncer de mama, né? Existem aí diversas, como é que eu posso dizer, questionamentos, né, sobre se ela ajuda a aparecer, né, a forma de rastreio, né? Por exemplo, vocês sabem que tem um rastreio, hoje em dia já caiu, né, para 40 anos em diante, né? Então as pessoas questionam que se a forma de rastreio não ajuda a que o câncer apareça de forma mais rápida, né? Então assim, já foi feito, existem testes sendo feitos, né? Inclusive no Rio de Janeiro, na qual eles irradiam, né, as células de mama, né, para ver a probabilidade de aparecer, né, o câncer de mama devido ao exame. Porém, até o presente momento, todos os dados deram negativo, né? Então, é uma notícia boa. Porém, a mamografia ainda continua sendo a maior arma, né, contra o nosso famoso câncer de mama, tá? Então, como você sabe, o câncer de mama é o tipo de câncer que ataca as mulheres, né? Então, principalmente vocês vão ver aqui, são os dois cânceres que mais afetam as mulheres, o mama e o câncer de útero, tá? Então, uma mamografia, como está dizendo aqui, é essencial no diagnóstico da doença, né? Existem outros métodos, como a gente vai ver, mas o principal é a mamografia, tá? Então, a gente acabou de sair do Outubro Rosa, e nesse Outubro Rosa, né, foi feito várias campanhas aí para tentarmos, né, fazer com que este exame chegue a mais mulheres o mais rápido possível. Então está mostrando aí o que eu estou dizendo. O câncer de mama é um dos que mais se acentuam nas mulheres, né? Então, para a gente falar um pouco sobre mamografia, a gente tem que falar um pouco sobre o câncer, né? Então, câncer é uma palavra que vem do latim, né? Carcinus, que quer dizer caranguejo, né? E foi descoberta ali entre 460 e 377 a.C., né? Porém, já existem aí exemplares de múmias, né? Fósseis que indicam, inclusive de dinossauros, né? Que cravam, né, que o câncer é mais antigo do que a gente pensa, né? Inclusive foi encontrado aí, se não me engano, um fêmur de um dinossauro que ele já tinha um câncer de osso, né, um câncer ósseo. Então é bem mais antigo, né, do que a gente imagina, né? Então, o que é o câncer, né? Então, o câncer, você lembra da aula do ensino médio que a gente falava sobre a reprodução celular, a chamada mitose, né? Então, na qual uma célula virava duas, que virava quatro, virava seis, virava oito, 12, e assim sucessivamente, né? Quando começa a ocorrer o câncer, essa uma única célula pode acabar virando 12 de uma vez e acaba virando um conglomerado de células, né? E aí isso acaba virando a famosa neoplasia, tá? Então, que nada mais é do que o que a gente chama, né, popularmente de tumor, tá? Então, a neoplasia, como está mostrando aqui, né, são células, né, com defeitos que crescem mais rápido e que são consideradas malignas ou agressivas ao nosso corpo, tá? Aqui a gente tem aqui uma diferenciação, tá? Mas não necessariamente é isso, tá? Uma média, tá? Quando a gente tem câncer benigno, né, são formados por células semelhantes ao tecido normal, crescimento progressivo, mas pode regredir, a massa é delimitada, não invade outros tecidos e não ocorre a metástase. Já o maligno, ela é formada por células diferentes do tecido normal, porque, ou seja, aquela célula que é feita para fazer tal função, ela começa a fazer uma outra função totalmente inversa, tá? O crescimento é rápido, né? A mitose é anormal e numerosa, infiltra outros tecidos, a massa é pouco delimitada, ou seja, ela não apresenta contornos, e a metástase frequentemente presente, tá? Então a gente tem os tipos de câncer, né, que mais matam, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, é pulmão, colo, né, e reto, mama, pâncreas, próstata, leucemia, fígado, ovário e esôfago. Tá? Então, são os tipos de câncer que mais matam. Tá? E aqui, como a gente
Tem, né? Que é o que ocorre, inclusive, na nossa área da radiologia, né? Nosso próprio corpo, ele está constantemente combatendo, né? Que essas células acabam virando a neoplasia, tá? Então, a gente tem aqui ó, a capacidade de reparar o DNA, a ação de enzimas na transformação e eliminação de substâncias e a integridade do sistema imunológico, tá? Então, ele ajuda, né, a combater o câncer. E os fatores que causam, a gente tem aí os fatores externos, né? Que é o meio ambiente, ou seja, tudo que a gente faz, né? Se a gente bebe, se a gente fuma, se a gente tem um estilo de vida inapropriado, má alimentação, se a gente trabalha muito no sol, então tudo isso aí influencia, tá? E o interno, que é a predisposição genética, no caso, se alguém da família tem, né, possui esse tipo, né, de doença, tá? Então, aqui não é a nossa área, né? Mas eu acabei botando aqui porque eu acho interessante nós falarmos sobre isso, né? Então aqui a gente tem a autopalpação, né? É um primeiro exame que ajuda a combater o câncer de mama, né? Então tem o exame ginecológico e tem a mamografia, tem o estudo anatomopatológico por punção, né? Que é a famosa biópsia, né? Que fala, né? Então esses são os 4 tipos de prevenção e diagnóstico, né? Contra o câncer de mama, tá? A autopalpação, né? Então, a autopalpação, volta aqui, é após a menstruação, do 7º ao 10º dia do ciclo, uma vez no mês, tá? Então, às vezes a pessoa não gosta, né, de fazer, mas até os médicos aconselham que o parceiro ajude a fazer isso daí, né? Caso não consiga detectar. Então, ele está mostrando aí, ó, diante do espelho, no banho ou deitado, né? Então, ele vai dando os exemplos aqui, ó. Diante do espelho, você vai parar na frente do espelho e vai procurar aí deformações, alterações no formato das mamas, abolamento ou retração, né? Feridas ao redor do mamilo, né? Então, abolamento, ou seja, ou está muito para fora, ou retração, se está muito para dentro, tá? E deitada, né? O que vai procurar são os caroços na mama ou axila e secreção pelo mamilo, né? Então, ele está dando exemplo aí, né, para vocês como devem fazer, tá? Com o travesseiro, né? E apalpando, né? Para ver se consegue alcançar isso aí, né? Então, na mama, durante o banho, né, aliás, né? Procurar caroços na mama ou axilas e secreções no mamilo. E está dizendo aí, né? Com a pele ensaboada, eleve o braço direito e deslize os dedos da mão esquerda suavemente sobre a mama direita, né? Estendendo até a axila. E fazendo o mesmo na esquerda. Aqui a gente tem exemplos, né, de raio-x, né, de mamografia, né, e aí a gente tem aqui, como a gente pode mostrar aqui, ó, nódulos aqui, né, aqui também, tá? A gente vai ver aqui qual é o nome dessas situações aí, tá? Aqui tem o exemplo de câncer de mama, né, realmente é muito feio, tá? Quem já trabalhou com radioterapia sabe que parece carne necrosada, né, e não tem um aspecto muito cheiroso, né, então tem esse exemplo aí, um exemplo de câncer de mama aí, né, nos mamilos. Ó, aí já está bem avançado, tá? Então, fatores que aumentam o risco, né? Obesidade, principalmente após a menopausa, sedentarismo, sobrepeso, tá? Consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, exposição frequente à radiação ionizante, tá? Então, esses fatores ambientais aí nas mulheres aumentam bastante, tá? O índice de câncer de mama, né? E a gente, como sabe, né? Praticamente nós vivemos num estado e num país que tudo se resolve na base do alcoolismo, né? Ou de drogas lícitas e ilícitas, né? Então, essa aí é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, né? Porque nós somos conhecidos por ser um país extremamente, né? Dado a bebida alcoólica. A gente sabe disso, né? Tá triste, vai beber. Tá com raiva, vai beber, né? Tá feliz, vai beber. Então, sai do trabalho, vai beber. Ah, o dia foi puxado, vai beber. Então, assim, isso acaba criando ciclos, né? Isso aí pode acabar aumentando o índice, né? Principalmente aí, né? Nesse caso de câncer de mama. Tá? A mesma coisa do tabagismo, né? Apesar que as mulheres geralmente não são muito fumantes, né? Mas também aumenta, tá? E a obesidade, tá? Que nós ainda somos um país que estamos acima da média de obesidade em relação ao mundo, tá?
Fatores hormonais, né? Nas mulheres, obviamente, né? Então, a primeira menstruação, né? Menarca, antes de 12 anos, tá? Não ter tido filhos, né? Primeira gravidez após os 30, hoje em dia já se fala em 27 anos, tá? Não ter amamentado, parar de menstruar, né? Após 55 anos e ter feito reposição hormonal, né? Pós-menopausa, isso aqui eu vou nem falar o resto, mas assim, a reposição hormonal que hoje também, né, é questão de em busca do corpo perfeito, em busca de ficar. Esse também as pessoas estão tomando muita, né, hormônio, então isso aí aumenta um fator de risco grande, né, dá um fator de risco aumentado, elevado, tá? Então isso aí pode aumentar o fator câncer de mama. Histórico genético, histórico familiar de câncer de mama e ovário, principalmente em parentes de primeiro grau antes dos 50 anos, tá? Então a gente tem aqui o grupo populacional, ou seja, aqueles grupos, né, que têm mais risco de ter o câncer de mama. Então vamos lá. Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau, né, com diagnóstico de câncer de mama, bilateral ou câncer de ovário em qualquer faixa etária. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama masculino, né, que existe, né, é bem raro, mas existe. E mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa ou atípia, né? Ou neoplasia lobular em si, que a gente vai ver mais na frente, tá? Amamentação, prática de atividade física e alimentação saudável, com a manutenção do peso corporal, são fatores de propensão e estão associados a um menor risco de desenvolver a doença. Então a gente vai ver aqui, ó, a gente tem aqui uma coisa que é importante para vocês, a diferença entre mamografia de rastreamento e mamografia diagnóstica, né? Então a mamografia de rastreamento é realizada de rotina em mulheres sem sintomas para identificar o câncer antes de aparecer qualquer sintoma, né? Hoje em dia, a idade, né, que já começa a ter esse exame de rastreamento é a partir dos 40 anos, tá? E a diagnóstica é realizada para avaliar uma alteração suspeita da mama, pode ser feita em qualquer idade. Tá? Então, esse aqui é a principal diferença na parte da mamografia. Tá? Essa parte aqui, não vou falar para vocês que isso aqui é a parte mais para fazer a inspeção, né? Geralmente quem faz a enfermagem, mas é interessante vocês olharem, né, para poder depois fazer o teste, tá? Aqui a gente tem aqui, ó, os laudos de mamografia, tá? Vamos já falar sobre ele.